Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Convidar as pessoas aqui para assistirem a live. Vão entrando, se aconchegando. Sejam muito que bem-vindos. Estou aqui convidando o pessoal para vir assistir a live. Bater esse papo conosco sobre prosperidade. Temos pessoas novas aqui, né, que chegaram recentemente no meu Insta, então, enquanto a Adri entra, deixa eu ir me apresentando. Sou o Jonathan, psicanalista, facilitador de magia divina. A Adriana já entrou, já vou... Facilitador do ciclo da vida, humanoterapeuta. Já estou há 2 anos atendendo. Oi. Olá! Ai, de novo eu não tô te vendo, John. Eu vou sair e aí você me manda o convite, tá? Porque eu pedi pra entrar. Eu vou sair pra ver se eu consigo te ver. Não, perfeito. Pode deixar. A Adri tá com um probleminha no Instagram. Ela faz live e não vê o povo. O povo vê ela, mas ela não vê quem tá com ela na live. Então, já tô há 2 anos aí com atendimento. A Adri foi a minha mentora. Participei da mentoria profissional terapeuta. E qual é a minha função enquanto terapeuta? Fazer com que você seja líder da sua própria vida. Fazer com que você tome as rédeas da sua própria vida. Não deixar mais que a sua vida seja paralisada pelos problemas, pelos BOs que constantemente aparecem. Mandei o convite aqui para a Adri. E aí, agora deu bom? Não, eu não tô te vendo, mas eu acompanho aqui no computador. Vamos assim mesmo. Gente, eu já desinstalei esse Instagram, já instalei. Ah, mas tá tudo bem. É a vida, né, Adri? É a Adri, se vida. apresente. Quem és tu? Pois é, gente. Eu sou a Adriana, sou terapeuta, mentora de terapeutas, trabalho aí em carreira e negócios de terapeutas, facilito esse processo. Aí a gente está com uma turma que começou agora, no começo desse mês. O John foi mentorado da nossa primeira turma. Hoje o John é meu psicanalista. E atua aí nas terapias oficialmente desde setembro de 2017, então já tem um tempinho aí. Trabalhei por muitos anos no mundo corporativo. Estou muito feliz de estar aqui recebendo esse convite do John aí para falar de prosperidade. E é isso, meu povo. Seja bem-vinda, Adri. A gente já fez algumas lives aqui, né? Mas sempre tem pessoas entrando, então é sempre bom a gente se apresentar, falar um pouquinho do nosso servir. E eu trouxe o tema prosperidade, né, Adri? Eu queria saber de você em que momento você se sentiu pronta para prosperar. Antes, eu gostaria de. Calma, tem uma pergunta anterior. O que é prosperidade para você? Eu acho muito importante a gente começar desse ponto, porque eu me vi em um lugar onde eu não reconhecia muito bem essa palavra, não entendia muito bem qual era o sentido dela, e ouvi algumas pessoas falando a respeito e ficava o questionamento, tá, mas o que é isso? Né? Então, acho que é importante a gente entender um pouquinho como que é isso para cada um de nós, porque eu acredito que cada Uhum. um tem a sua própria visão da prosperidade. Como que é para você? O que é? Algumas pessoas acreditam que prosperar é só referente à questão financeira, né? E prosperar, na minha visão, é a gente entrar no fluxo da vida, no fluir da vida, nas coisas virem de forma leve, abundante. Por exemplo, tá? Eu cresci num ambiente hospitalar, tendo diversas questões aí com a saúde, né? Uma das coisas que começou refletir primeiro na minha vida, né, quando eu comecei a entrar nesse fluxo, foi a questão da saúde.
Então, foi algo que começou a melhorar, se estabilizar. E eu sempre tratei através da medicina tradicional, alopática, enfim. Mas quando eu comecei a entrar nesse fluxo de autoconhecimento, de energia, essa questão da saúde foi algo que começou a melhorar, né? E aí começou a se apresentar em outras esferas da vida, mas a gente tem aquele friozinho na barriga, tiveram alguns desafios nesse meio do caminho, mas para mim o prosperar não é só entrar nesse fluxo fluido e saudável, né, financeiramente falando, mas em diversas esferas da vida, relacionamento, profissional, né? Se eu olhar a minha carreira profissional, eu sempre fui próspera profissionalmente, porque eu sempre tive trabalho, todos os lugares que eu entrei, eu fui promovida rápido, de forma leve, sempre trabalhei pra caramba, eu sou work lovers, tenho o sol lá no meio do céu. Que delícia! É exatamente isso. Bom, prosperidade para mim, assim, é muito do que você trouxe, né? É a Uhum. família, é a sua relação de modo geral, é o seu ambiente profissional, é a sua saúde financeira, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, espiritual. Acho que isso é geral, geralzão, assim, né? Prosperidade, e para mim, eu não consigo enxergar prosperidade sem olhar para todos esses lados, para todas essas partes que me contribuem, que fazem parte de quem sou, porque eu acredito que se tiver uma parte minha em desequilíbrio, as chances de eu não prosperar financeiramente e em todos os outros lados é muito mais viável, né? Muito de forma mais rápida. E a ideia é que a gente olhe para todos esses lados para que a gente possa se sentir próspero como um todo, né? Não somente no dinheiro. Tem muitas pessoas aí, muitos famosos que a gente vê que tem muita grana, que tem muito dinheiro, mas o relacionamento tá uma bosta, a família tá uma bosta, o profissional ali tá dando aquela balançada, aquele chacoalhão, né? E isso não é interessante, né? E eu acredito também que prosperidade é um passo a passo. Eu acho que é um olhar para dentro, para colocar para fora e vir fazendo acontecer. E é por isso que eu trago a pergunta: você está pronta para prosperar? Porque se você não está pronta para olhar para dentro, qual é a chance de você conseguir olhar para todas essas partes que contribuem a gente e se sentir próspero? E aí por isso que eu trouxe essa pergunta. Então você sempre se sentiu próspera, sempre foi de boas? Sim, sim, não, né, John? Não. Porque sim, não. Em alguns aspectos, sim. Hoje em dia, depois de um longo processo de autoconhecimento, que ainda vai durar aí, né, até o final da minha existência aqui, eu percebo que, por mais que tenha sido desafiador alguns momentos da minha infância, os meus pais, eles sempre me nutriram com mais ainda do que era possível ali na década de 80, né? Eu estava até lembrando hoje que eu, com 4 anos, eu tinha um pianinho que minha mãe me deu. E era algo que não era barato, né? Então, muitas vezes meus pais levavam ali uma marmita mais simples para eles, mas para mim sempre tinha, né? Tinha sempre ali abundante. Então, olhando hoje, eu percebo que eu sempre fui uma pessoa abundante. Quando eu tive a pior época, né, da questão de saúde, eu tinha 12 anos, eu quase perdi um pulmão. Quando o médico deu alta do hospital, eu me recordo que na época isso foi 90, 12 anos, 94, 95, se eu não me engano, foram quase 5 mil reais em medicação para eu voltar para casa e sobreviver, né? E é um montante de dinheiro muito alto, né? E até hoje eu não sei como que meus pais conseguiram ter esse recurso para pagar essa medicação, né? Não era algo fácil. Meus pais tinham acabado de se separar, a gente estava numa situação bem complicada em casa. Para você ter ideia, nessa época, a casa que a gente morava não tinha vidro na janela, né? Mas mesmo assim, o que era necessário para mim sempre veio de forma fluida. E muitas vezes a gente não reconhece esse fluxo, né? Eu diria que uma grande parte dos momentos a gente não reconhece esse Uhum. fluxo, porque nós estamos acostumados a olhar para quem já para quem já conquistou, para quem já chegou, para quem está lá, ó,
fazendo acontecer anos, né? E aí a gente vai se diminuindo em uma escala tão gigantesca que as conquistas vão chegando e a gente não vai conseguindo observá-las, a gente não vai conseguindo comemorá-las, né? A gente está sempre no próximo passo, sempre tá aí o que, que vem depois, né? E eu me vi muito nesse lugar, assim, eu já estava ganhando uma quantidade de dinheiro que eu conseguia trazer as coisas que eram bom para mim, só que eu não conseguia enxergar como prosperidade, porque esse dinheiro não me levava para Paris, por exemplo. E aí era uma desconexão completamente muito grande para aí. Como que você tem condições de estar no lugar em que você quer estar, dentro da sua realidade, fazendo os cursos que você almejava há muito tempo atrás e essa prosperidade financeira não está aí. Como que é isso, né? Então, olhando sempre para a pessoa que já chegou, sempre para a pessoa que estava lá e não reconhecendo as minhas próprias conquistas, né? Porque a gente tem a mania, não sei nem se é uma mania, mas acho que um comportamento aprendido, né, Dri, de olhar que a prosperidade são aquelas pessoas que já chegaram, que já estão lá. A gente acaba, um dos erros, né, que a gente comete com a gente mesmo é medir a régua da nossa prosperidade comparando com a régua da prosperidade do outro, né? E cada um tem uma realidade. E aí começa um ponto aí bem importante, né? Então a gente olha, sei lá, um grande artista, um grande influencer, e a gente quer medir a nossa régua de prosperidade de acordo com a régua dele. Só que a realidade dele é outra, né? É muito diferente da nossa. Então, é importante a gente começar a fazer esse exercício e perceber o ciclo da nossa vida, o que significa prosperidade para a gente. John, para você ter ideia, em 2019, eu saí, porque assim, eu nasci, cresci, né, na periferia de São Paulo, na região do Parque Santo Antônio, Capão Redondo. Quem conhece São Paulo, né, sabe ali aquela região, uma região bastante populosa, enfim. E quando eu era criança, eu tinha um professor de matemática que falava assim, né, quando vocês forem para a faculdade, quando vocês forem para a universidade. E a imagem que vinha na minha cabeça, eu me lembro como se fosse ontem, tá? 9, 10 anos de idade, assim. A imagem que vinha na minha cabeça era eu imaginando a faculdade, a mesma distância de eu imaginando eu ir para a Lua. Era esse o meu pensamento. Eu estudava com pessoas que iam para a escola para se alimentar, que às vezes roubavam o armário da professora para comer cola, porque não tinham o que comer em casa, estavam morrendo de fome. Então, foi essa a realidade que eu cresci. Por mais que meus pais sempre fizeram um movimento para nutrir eu até os 7 anos apenas, e o meu irmão, né? Eu tinha 7 anos, meu irmão nasceu. Então, meus pais sempre fizeram esse movimento aí para não faltar nada pra gente. E aí, quando eu me casei, a gente comprou um imóvel no Taboão da Serra, que é Grande São Paulo, né? Então, o custo é muito mais acessível você comprar um imóvel nessa região. Aluguei minha casa em 2019, fui morar em Pinheiros para ficar do lado do trabalho. Meu marido também trabalhava naquela região, não estava cansada de pegar trânsito, detesto pegar trânsito. Fomos morar lá. Eu aluguei minha casa e o aluguel da minha casa eu pagava aluguel em Pinheiros, tá? Largo da Batata, atrás da igreja, aquele fervo. John, por 3 meses eu com dinheiro na conta, na minha conta, sem olhar a conta do meu marido. Eu me sentia moradora de rua. Era essa a sensação que eu tinha. A sensação que eu tinha é como se eu estivesse morando na calçada. Era essa sensação que eu tinha, como se eu não fosse ter recursos para manter aquele teto que a gente tinha alugado. Por quê? Porque eu ainda estava naquele mindset de não vou dar conta, não vou conseguir pagar. Eu precisei trabalhar isso em terapia e trabalhar isso energeticamente no meu campo. De tão forte que era esse registro. Uau! Meu Deus, bem forte, né? Você morador de rua com dinheiro na conta, isso é uma crença bem intensa, né? E é isso, assim, quando eu estava criando
o meu trabalho energético em busca da prosperidade, era justamente isso que vinha, crenças limitantes muito fortes, muito densas, muito pesadas, uma comparação muito irreal. E a ideia desse tratamento que eu venho trabalhando e entregando é justamente para ir lá naquele lugar que a crença foi criada, trabalhando essa crença, trazendo essa consciência energética e espiritual primeiro, para depois, e aí eu sempre recomendo, né, que a pessoa esteja em terapia para conseguir entender conscientemente como se livrar dessas crenças, né? Como mudar esse padrão de comportamento, né? Sair dessa zona que é quase um conforto, apesar de tanto desconforto, é quase um conforto, e ela conseguir de fato ir para a vida e começar a fazer os seus movimentos para conseguir prosperar de fato, né? Porque as crenças limitantes, quando a gente traz para o quesito prosperidade, elas são num nível de que ela rebaixa a sua energia vital, né? De tão forte que é, né? Você perde ali o ânimo da vida, de querer fazer. É sempre tudo muito difícil, sempre tudo muito cansativo, muito exaustivo, né? E aí, quando entra na paranoia de fulano tá com inveja, fulano... E aí a pessoa não consegue fazer os movimentos dela. E eu queria entender, Dri, como que você consegue trazer isso de modo claro, assim, para os seus assistidos, assim, a prosperidade, não só o dinheiro, a prosperidade para todos os quesitos, para todos os lados. Antes da gente entrar nesse ponto, vamos voltar lá na crença, né? Olhando para o seu trabalho, assim. Olha que interessante, John. Quando eu comecei a trabalhar no meu campo prosperidade, eu não tinha ideia de que eu precisava trabalhar isso no meu campo para o meu negócio como terapeuta começar a fluir. Por isso que a gente fala, né? A gente tem prosperidade e não percebe. Então, tem sempre energias e consciências invisíveis que vão encaminhando a gente, inspirando a gente a fazer movimentos na nossa vida. Então, quando eu decidi migrar de carreira no final de 2017, acho que no meio do ano de 2017, eu procurei uma mentora, tá? Eu pagava uma mentoria individual para me facilitar esse processo de migração de carreira. E ela me trouxe esse tema, né? Porque ela fazia um trabalho de coaching comigo, um trabalho energético. Ela que me trouxe essa ideia da prosperidade que eu não fazia ideia que eu precisava olhar para isso e trabalhar com isso. E aí teve um dia que a gente estava num trabalho específico, né? De limpeza de crenças, ela me colocou em alfa, né? E começou a trazer ali do inconsciente o que estava limitando esse fluxo, né? De prosperidade. E pensando aí não só no campo energético, mas no meu mindset, naquilo que rodava, né, de forma inconsciente no meu cabeção aqui. E aí eu ia falando palavras. Eu não lembro de todas que eu falei, eu só lembro de uma. E agora vocês vão descobrir que mamãe e papai fazem instalações preciosas dentro do seu inconsciente. E, gente, não é por maldade, não, tá? É porque a gente quer ser aceito, sentir pertencente, é por amor, enfim. Mas eu lembro exatamente dessa palavra azul. E olha que loucura, John. Eu sou maga da magia divina, maga iniciadora. E o azul da magia divina, né? E o azul que me vem é o azul céu, aquele azul claro, né? Ele tá ligado ao trono da geração, né? Gerando novas possibilidades, gerando novos caminhos, aquela energia geradora mesmo. E dentro do meu inconsciente, essa cor, essa palavra, no tom azul claro, representava pobreza, falta de dinheiro, escassez. E aí vocês falam, o que tem a ver com seus pais? Bom, nos anos 70, 80, olha, a minha mãe tá aí, ó, ui. Sobrou pra tu. Vamos lá. Nos anos 60, nos anos 70, 80, as famílias tinham móveis de fórmica, né? Era aquela fórmica colorida, ou era aquele vermelho,
ou era um amarelo, ou era o verde, ou azul, enfim. Minha mãe tinha os móveis amarelos. A minha avó tinha um móvel azul céu. E eu cresci ouvindo minha mãe falar, Eca é azul. Teve uma época que a cozinha da minha avó, a parede era azul. E eu gosto da cor azul. Para mim, a cor azul é uma cor muito confortável, uma cor assim que eu gosto bastante. Porém, eu comprei essa realidade da minha mãe. E quando a gente fala que a gente comprou, gente, não é só comprar de vir essa ideia no mental porque ouviu a mãe falar tanto. Gente, eu fui gerada na barriga da minha mãe. Esse registro vem intrauterino também, meu povo. Então, galera, tem muita coisa que roda no nosso inconsciente que a gente nem percebe que está impactando hoje a nossa prosperidade. E antes de entrar no seu tema, eu vou deixar você falar um pouquinho, aí a gente volta aí na sua pergunta. Não, é exatamente isso, né? E filhinho de papai, mamãe, peixinho né? Não tem o que fazer. Ô, John, é tão forte isso que a cor predileta do meu filho é amarelo. E o óvulo, né, que gerou Heitor, o meu filho, foi feito quando eu estava na barriga da minha mãe sendo gerada. Então, mamãe adora amarelo, Heitor adora amarelo também. Aí, tá vendo? Não tem como fugir. Ia vir de qualquer jeito. Pois é. Pode falar, pode responder a pergunta. Então, vamos lá, né, dessa questão dos meus clientes. Bom, quando é cliente de psicanálise, a gente só vai olhar para isso se for uma dor para o cliente, né? Dentro da psicanálise, a gente vai trabalhar ali o que está trazendo a dor para aquela pessoa. Então, nem todo mundo traz essa questão aí de dor da prosperidade, mas alguns trazem. E quando a gente começa o processo, né, olhar esses caminhos, podem ter muitas coisas envolvidas, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que ele tinha acabado de receber, né, de presente uma grande quantia de dinheiro do pai e ele estava em dor, né? Ele é um empresário, enfim, né? Ele está olhando ali a questão das finanças dele. Então, para ele, né, na idade que ele está, ele, né, já tem uma idade madura, então foi um impacto ele receber aquele valor, né? E a gente precisou trabalhar essa questão da aceitação desse fluxo que veio, porque a gente tem uma ideia o seguinte, né? E a gente cresce com essa ideia de tempos modernos. Eu só faço dinheiro se for através do meu suor. Eu tenho que suar muito para o dinheiro vir. Só que conforme a gente vai estudando a energia do dinheiro, estudando pessoas aí, né, pessoas que trazem essa informação desse fluxo de dinheiro, a gente começa a perceber que quanto mais envolvimento intelectual, quanto mais estratégia, entrega estratégica a gente tem ali, né, no nosso servir para a sociedade, maior valor isso tem. Então, não quer dizer necessariamente que eu precise trabalhar tantas horas por dia. Olha que entrou, dona Márcia! Ai, daqui a pouco eu estarei lá na sala de Exu, Márcia. Ai, que delícia! Então, e aí, nem sempre a gente precisa trabalhar tantas horas para fazer esse dinheiro. E esse dinheiro pode vir de várias formas na nossa vida. Então, a gente olha, né, individualmente, o que cada um traz de dor referente a essa questão do dinheiro, né? Alguns porque receberam, outros porque não estão recebendo, e vai trabalhando individualmente. Mas pontos em comum, John, que interferem muito nesse lance da prosperidade. O lance do pertencimento. Né? A gente tem uma necessidade de pertencer, e aí eu estou entrando no campo da sistêmica. A gente tem uma necessidade de pertencer àquele clã, foi isso que manteve a nossa espécie viva até hoje. A gente, né, tem essa necessidade de desenvolver em sociedade, e de forma inconsciente, a gente acredita de que se a gente fizer mais recursos financeiros, ou de saúde, ou do que seja referente a fluxo, até de espiritualidade, talvez a gente deixe de ser filho do nosso pai ou da nossa mãe. Pois eu tive uma cliente fortemente pegada, agarrada nisso. Ela não podia receber mais do que pai e mãe. Né? Ela trazia quase que isso verbalizado, assim, era uma dor
imensa, assim, para ela ter dinheiro entrando, e ainda mais do que, que os pais davam. E, detalhe, né, ela queria continuar ali, sendo mimadinha, porque ela morava com papai e mamãe, né? Então, não podia entrar mais esse dinheiro, porque aí ela teria condições de morar sozinha e cuidar da própria vida, né? Então, enquanto isso, a gente não se apega também, né? De não posso ganhar mais, porque senão esse confortozinho que eu tenho, tudo bonitinho, tudo perfeitinho, vai se acabar, vai se desmoronar, e aí eu vou ter que construir o meu próprio castelo, né? E que isso aí gera uma outra dor, né? Você sair do tudo construído para você ir construindo aos poucos, sozinho, e às vezes até com uma consciência delimitada emocionalmente falando, por causa da dependência dos pais, né? É muito difícil. Então, é uma dor, assim, profunda, e quando a gente começou a trabalhar mais a fundo essa questão, ela deu tchau, tchau, né? De tão grande que essa dor era. Então, é uma coisa assim que, quando a gente fala de. Por isso que eu trouxe essa pergunta, né? Você está pronta para prosperar? Justamente por este motivo, né? Ter que olhar para todos esses lugares em que nós estamos e trabalhando ele, né? Dando esse passo a passo para fazer essa construção. E eu trouxe aqui até a letra de uma música de um MC que eu amo, que eu acho essa mensagem muito forte, que é que a fobia da pobreza me persegue há tempos. Eu tenho medo de não ter mais tempo para vencer. Suficiente para deitar numa cama macia, chuveiro quente, cochilar na sala de TV. É que o sistema é corrompido e inverte os lados. Quando convém, mantém o pobre mais pobre e isolado. Viver servindo a burguesia, o escravo do Estado, que faz lavagem na mente de mais um favelado. Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo o fim é triste. Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado, buscar esperança para se sentir motivado. O quanto nós, eu não vou nem só falar das pessoas que moram na zona leste de São Paulo, mas o quanto nós não se sente escravo do Estado, quanto a gente não tem fobia da pobreza, e é uma fobia tão densa que impede da gente fazer movimentos diferentes, né? E eu vi muito assim no corporativo pessoas estando lá, mesmo sem energia nenhuma, sem vontade nenhuma, sem desejo nenhum, em cargo altíssimo, podendo exercer esse cargo em outra empresa e não saindo de lá, justamente por medo de não receber o que ganha. Pois é. Pois é, John. E existem pessoas em diversas áreas profissionais, né, trabalhando dessa forma. Muitos de nós, né, entram no mercado de trabalho justamente para poder se alimentar, pagar moradia, né? A vida acontece, a vida adulta chega, bate na nossa porta, e para alguns até cedo, né? Existem algumas histórias um pouco mais densas aí, principalmente de gerações passadas. Eu sou de uma geração que a gente podia trabalhar a partir dos 14, meu tio é de uma geração que podia trabalhar a partir dos 12. E muitas crianças sustentavam famílias na década de 60, de 70, enfim, né? Em alguns lugares do país isso ainda acontece de forma ilegal, mas enfim, não vamos entrar em âmbitos políticos nesse momento. Mas quantos de nós vai para o mercado de trabalho para comer, para pagar boleto, e não por prazer? Ou não percebe que dentro daquele trabalho ela também já está exercitando o que ela veio exercitar aqui, né? E isso tem ficado cada vez mais claro para mim, conforme eu vou tocando as mentorias, trazendo ali informações dentro das mentorias, atendendo terapeutas e olhando para a minha jornada de trabalho, né? O quanto que eu já exercitava aquilo e não percebia, né? Foram poucos os lugares que eu trabalhei sem gostar, foram pouquíssimos, e aconteceu, se não me engano, 2 vezes na minha vida, e fiquei brevemente nesses lugares porque eu sempre tive uma inquietação de trabalhar em lugares que eu me sentisse bem, que eu me sentisse produzindo, entregando algo de valor. Mas tem muitas pessoas que se mantêm naquele lugar
numa vida de sofrimento mesmo, entrando em estágios aí de adoecimento emocional dentro do ambiente de trabalho, com receio de olhar para o mercado de trabalho e ver que tem coisas maiores esperando elas por ali, né? Ou, de repente, começar a se planejar financeiramente e ser dono do próprio negócio, né? Quem banca isso, né? O quanto que você está disposto a bancar a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade espiritual, a sua prosperidade energética, a sua prosperidade familiar, quanto que você está pronto para escolher esse lugar, porque quando você escolher esse lugar, você vai precisar abrir mão de outras coisas. Por exemplo, para eu prosperar o meu negócio de terapeuta, eu precisei abrir mão do dinheirinho caindo, dinheirinho, tá? Caindo dia 5 e dia 20 na minha conta que vinha do corporativo. Quando eu falo dinheirinho, não é desmerecendo o que eu recebia, não. É que hoje no meu trabalho eu consigo fazer muito mais do que eu fazia trabalhando como coordenadora de operações de TI numa empresa de tecnologia. É bem isso, assim, eu também eu tive bastante dificuldade para reconhecer que eu estava exercendo um pouco da minha função ali dentro, e eu entrei em dor até eu chegar na função que eu estou agora, porque eu não queria estar ali em um ambiente que não me agradava muito e que não me valorizava, que eu não sentia que me valorizava. E aí, quando eu me deparei que ali eu estava exercendo a minha função, que eu estava começando a ser um pouco mais valorizado, que tinha coisa para aprender, que tinha coisa para ser olhada. Aí essa dor, esse sofrimento, ele foi apaziguando, dando uma amenizada, e eu pude começar a bancar o eu gosto de estar aqui, apesar de toda a dificuldade que às vezes se apresenta, né? E acontece muito disso, não só comigo, mas quem não entende nada, que nunca passou por terapia e etc., justamente pelo fato da pessoa não se olhar, ela não se investigar, não entendeu de onde ela veio, o que ela quer, por que ela está ali, até quando ela vai estar ali, né? Tudo isso são processos que faz com que a gente se jogue no bueiro e fique lá, né? Muitas das vezes eu me sentia no bueiro, mas caramba, eu estou exercendo minha função, mas não está legal, as coisas não estão indo, não estão tudo empacado. O que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo de errado? Então vamos mais dar terapia para investigar tudo isso, olhar para tudo isso, para de fato, algum momento, né, para eu poder chegar aqui hoje e aceitar tudo isso, né? Porque às vezes a gente também pensa, acho que principalmente os terapeutas que estão iniciando e estão migrando, né, de profissão, é justamente isso. Eu tenho que sair do corporativo, tipo, agora, porque eu não estou aguentando mais, porque é isso, é aquilo, é pesado, é dentro, né? Só que, na verdade, nem sempre é por essa via. Às vezes você precisa se estudar ali dentro do corporativo para depois você começar a se bancar dentro do seu próprio negócio, né? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse saído do corporativo lá no momento que eu decidi abrir o espaço líder, eu ia estar, eu já teria desistido, certeza. No mínimo, já teria falado, Adriana, sinto muito, a mentoria profissional terapeuta não é para mim. Certeza, porque não tinha o olhar que precisava, né? Não tinha o acolhimento que necessitava. Né? Então, ali eu não enxergava a minha prosperidade dentro do corporativo por conta de N motivos que a gente passa dentro do corporativo, e não é falando mal, mas a gente precisa ser realista, né? Sobre o que acontece, que às vezes não é muito bacana, né? E deixa eu ver assim, aqui entrou para a gente falar um pouco com o público, né, meu? Que a gente está aqui só fofocando. Ó, a Viviane colocou assim, a Viviane é minha cunhada, gente, virou terapeuta agora também, vamos lá. Acredito muito que não nos sentimos merecedoras naquele momento da mudança, né? E é verdade, não só naquele momento da mudança, a gente não... É como se a gente não pudesse se sentir merecedor de entrar nesse fluxo de prosperidade. A gente tem uma criação de que a gente foi
feito para trabalhar em tempos modernos. Eu trabalho para o sonho do outro, eu recebo aquele salário, eu dependo do plano de carreira daquela pessoa. E, gente, mesmo se você escolher trabalhar no corporativo, a sua carreira, quem constrói é você. Você vai trabalhar onde você quer, onde você deseja, onde você encontra identificação na cultura daquela empresa, né? E a gente acaba delegando isso para o outro. E aí o que acontece? Por a gente não se sentir merecedor de acessar esse lugar, né? De reconhecer que às vezes a gente já até acessou esse lugar, todo o dinheiro que vem dali escoa pelos dedos. E aí o segundo ponto que acaba afetando a nossa prosperidade é a nossa saúde, porque a gente começa a adoecer. Por exemplo, né? Quando eu comecei a estudar a parte energética, né, entrar no mundo das terapias, uma das coisas que começou a melhorar na minha vida foi a saúde. O quanto que foi difícil para mim abrir mão, muitas vezes, de uma crise de sinusite e de forma inconsciente, tá? Que era algo que fazia eu parar, porque eu trabalhava até 14 horas por dia, se deixasse, se não mais, parar para ficar em casa um dia para poder descansar. Tava tão naquele automático, preciso trabalhar, que não percebia esses movimentos. Será que você está disposto a abrir mão, né, desses contratos internos inconscientes, invisíveis e velados que você fez com você mesmo para você conseguir parar um pouquinho? Ou para você deixar o dinheiro escoar pelas suas mãos? Né? Isso é uma coisa que a gente vê constantemente, né? Não é um pouquinho, não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é uma coisa bem grande e constante, assim, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu parei para refletir, né? A gente conhece pessoas que honram aquele trabalho, honram aquela profissão, eu tenho que estar ali, eu tenho que me dispor para todo. E os jovens que estão entrando hoje no mercado de trabalho, eles vêm com uma via totalmente diferente, né? De, não, a minha vida é o primordial, e a minha vida, que eu falo, é a curtição, se divertir, é o prazer, é o gostosinho, né? E aí entra em dois pontos, né? A pessoa que trabalha demais, ela até pode acabar conseguindo receber o valor adequado, né? Mas aí a saúde vai para água abaixo. E a pessoa que vai para o prazer e não tanto para o trabalho tem a saúde financeira por água abaixo, né? Não existe ali um equilíbrio, né? Ou é muito o trabalho ou é muito o prazer. E aí a pessoa não consegue se sentir próspera porque ela não está colocando essas duas vias em equilíbrio. Eu tenho que trabalhar e prazer. Pois é. E por isso, John, que dentro, né, dos meus trabalhos ali da mentoria, a gente fez um evento recentemente, Terapeuta Day, né? Eu tenho trazido muito essa questão do empreendedorismo saudável, né? Porque eu sou uma pessoa que, se deixar, eu cometo exageros profissionais, eu fico trabalhando direto, né? E é um assunto que volta e meia vem terapia aí para eu vigiar. Mas nos últimos 2 anos, né, eu tenho feito um movimento de começar a olhar para essa questão do prazer, né, de começar a olhar outras esferas da minha vida também, porque eu usei por muito tempo o excesso de trabalho para fuga. Enfim, agora eu moro no interior, então eu quero aproveitar. Eu moro numa casa que parece uma casa, uma pousada, né? Eu escolhi esse lugar. Então, eu tenho me permitido e acessado esse lugar de me acolher e descansar um pouco mais, né? Então, é achar esse ponto de equilíbrio. É claro, gente, quando você tem algumas metas na vida, sei lá, eu tenho uma meta de virar CEO da empresa XPTO. É claro que naquele momento você vai precisar fazer algumas concessões e focar um pouco mais a sua carreira. Ah, eu preciso dar um gás aqui no meu negócio de terapeuta, estou no meio do lançamento, estou lançando um produto. Aí, ok, mas você tem um tempo daquele projeto acontecer, tem começo, meio e fim. Agora, você ficar o tempo inteiro naquele fluxo, né? O quanto que isso é saudável. Então, é trazer essa consciência do que é saudável para você, inclusive na hora de acessar esse dinheiro, essa prosperidade. Porque aí você foca no dinheiro e a sua saúde faz isso. Aí o seu relacionamento faz isso. Aí,
Eu cheguei a ouvir, né, de familiares, você tá, como que é? Você tá fanática, você tá deixando a sua família. Mas eu tava no processo de migração de carreira, meu povo, eu tinha um time para executar aquilo. Alguns planejamentos também requerem essa posição de vou ter que esquecer, entre aspas, algumas coisas para poder focar naquilo que a gente quer, né? E isso é um outro ponto que também trava a prosperidade, né? Porque às vezes o planejamento ele está um pouco equivocado, porque às vezes o planejamento não foi tão elaborado, né? Então tudo isso leva ao simples fato de quando que você vai se preparar para a prosperidade, né? Até que momento que você vai começar a olhar de forma adequada para a sua vida profissional, para a sua saúde financeira, né? Eu acho que a gente pode fechar nesses 3 itens e aí isso vai reverberando, né, nos outros. Porque se a gente não consegue olhar para o nosso pessoal, para a nossa profissão, obviamente a gente nunca vai chegar na saúde financeira, que é o que todo mundo quer, né, gente? A gente trabalhou pra cacete, a gente quer dinheiro. Pois é, John. Tem algum comentário da galera aí pra gente falar? Acho que o único comentário assim mesmo foi da Da Vivi. Vivi? Ó, só a O Tatiana que falou isso Torquato. mesmo, a mãe tinha amarelo. Ai, minha mãe, ela vem em todas as minhas lives, gente. Às vezes meu pai também entra para assistir. Tá tudo bem. Que maravilha. Então, acho que é isso, né, Dris? Tem algum comentário para fazer? Acho que a gente conseguiu trazer uma boa informação aí do que é prosperidade, como conseguir chegar lá nessa prosperidade, né? De repente a pessoa já até chegou, já está vivendo dessa prosperidade e nem sabe. Não percebe, gente. Muitas vezes a gente já tá nesse lugar e não percebe. E assim, uma coisa que é importante, Léo, é a gente, né, trazer consciência também, é que quando você começa a se perceber mais e se permitir acessar esse lugar da prosperidade, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? De crenças, e aí o trabalho do John, né? Facilitando esse processo, enfim. Então, um dos últimos movimentos que eu fiz na minha vida foi mudar para o interior, né? Ao qual aqui a gente tem um custo de vida um pouco menor, uma qualidade de vida maior, gasto menos com combustível porque não tem trânsito, enfim. E me permitir, né, morar nessa casa que parece uma pousada. Porém, eu precisei abrir mão de estar perto precisei abrir mão de estar perto da capital, né? Eu gosto desse movimento urbano. Eu precisei abrir mão de estar perto da minha mãe, de estar perto de várias pessoas da minha família, meu irmão, meus sobrinhos, meu pai, enfim. Então, o quanto que você está... E é claro que você não precisa mudar de cidade, de estado, o ponto não é esse, mas o quanto que você está disposto a abrir mão de algumas coisas para você e o que são coisas e situações e crenças que são inegociáveis para você, que você não abriria a mão na sua vida. E às vezes você nem percebe. Exatamente. Ó, a terapeuta Socorro Braga perguntou: em que ponto preciso focar para a prosperidade? Diga, Adri, depois eu complemento. É que essa pergunta é muito ampla, né? Porque depende muito de cada um. Né, o que significa prosperidade para você, em que ponto você está, né? Eu acredito que o primeiro ponto é olhar essas crenças. O que você acredita aí sobre prosperidade? Uma das crenças fortíssimas do terapeuta, que é um dos fatores que mais pega ali na prosperidade do negócio do terapeuta, são crenças relacionadas à religiosidade. Se eu trabalho com energia, será que eu posso cobrar? Esse é um dos pontos. E aí a gente vai desdobrando e olhando tanto. Gente, ó, uma pessoa que foi, por exemplo, criada num ambiente de muita castração, o quanto que ela está pronta e disponível para acessar esse fluxo abundante do negócio dela, dentro da terapia, ou dentro do, sei lá, de uma fábrica de bolos, sei lá, de fazer, abrir uma empresa de limpeza, independente do que ela vai abrir o negócio dela ou onde ela vai trabalhar. Exatamente. E
Acho que o primeiro ponto seria a crença, o segundo, eu acredito que pai e mãe. Relacionamento pai e mãe é uma coisa que trava o dinheiro de chegar, de fluir, de fazer acontecer de uma forma completamente inexplicável, assim, né? Mas não tem fórmula, né? Pode ser tudo isso, como pode ser uma vírgula, né? Então é olhar para dentro. Acho que essa é a melhor dica, né? Olhar para dentro para você poder conseguir. Olha, John, e agora eu vou jogar mais uma pimenta nisso aí para o povo terminar de se contorcer e procurar você para fazer esse trabalho de prosperidade. Para quem acredita em outras vidas, ou para quem acredita, né, em trabalhos energéticos, o quanto que, de repente, né, os seus antepassados, ou você mesma, fez juramentos de pobreza abrindo mão do fluxo da abundância. Bom, Adri, exatamente isso. E o meu trabalho é fazer com que você retorne lá, de forma entre aspas, né? Não vamos de forma literal, a gente, entre aspas, a gente volta nessas vidas passadas para entender, né? Deixar o que é de lá lá, né? Começar a fazer um trabalho diferenciado, começar a olhar para aqui e agora, soltar mais esses pesos que não se precisa, né? A vida passada já está aí tudo dito, passado, né? Então vamos deixar lá, não precisa trazer para essa vida, não precisa levar para uma próxima vida, né? Então esse o meu trabalho energético é justamente isso, ir lá nesses lugares um pouco mais profundos, nem sempre tão belos, para a gente poder fazer aí movimentos diferentes na vida do cliente, né? Claro que eu costumo dizer que é, 40% meu e 60% do meu assistido, né? Não tem como eu fazer por ele, não adianta nada fazer todos os paranauê aqui e a pessoa não mandar um currículo, não divulgar o seu trabalho, não dá, não tem como. Né, uma coisa. E não é só dinheiro, gente. Eu acho que o mais importante do Em Busca Prosperidade que ele veio, quando eu intuí, é justamente não estar com esse foco apenas dinheiro, mas a saúde, os relacionamentos familiares, porque quando a gente tem problemas familiares densos, a chance da gente conseguir arrecadar o dinheiro que a gente necessita para viver a nossa vida como a gente sonha é quase que impossível. É. Então, quero E, agradecer, John, ah, do seu eu que convite. agradeço. Que maravilha, foi muito bom ter você aqui. E você, Dri, você tem horário? Como que tá aí as coisas? John, eu tô com um horário que abriu, né? Eu não divulguei ele ainda porque eu tenho alguns clientes que antes de abrir o horário para a galera, eu pergunto pro cliente, olha, abriu tal horário da manhã, que são horários bem específicos, né? Para depois abrir para a galera. Mas eu tô com um horário, gente, disponível. Então, se você quiser, entre em contato comigo no meu Instagram, no meu direct. O meu foco de trabalho aí é direto com a psicanálise, mas eu tenho alguns serviços também, né? Por exemplo, agora está chegando o final do ano, o povo está me procurando para um serviço que eu quase nunca divulgo, que é a constelação do mapa astrológico. Então, o pessoal escuta falar o que que é, e na hora que eu explico, o pessoal já fecha. Eu preciso divulgar mais esse serviço, né? E eu também faço um trabalho em grupo que você pode entrar a qualquer momento para terapeuta que trata o terapeuta, a carreira do terapeuta, que é o Expande Terapeuta, é um trabalho aí que veio do coração, com um valor de investimento super acessível. Então, se você é terapeuta, quer conhecer o Expande, também me manda um direct, no meu Instagram tem meu WhatsApp, me manda um WhatsApp, eu sempre respondo o WhatsApp, talvez nem sempre na hora, porque normalmente eu estou atendendo, né? Mas sempre que possível eu respondo. E, inclusive, na quarta que vem, eu vou fazer uma visita, né? Convidar algumas pessoas para conhecer um pouquinho dessa energia do Expande, através de um trabalho sistêmico que a gente vai fazer lá. Vou facilitar ali uma constelação dos 7 corpos, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no meu Instagram essa semana ainda. Gente, eu estou no Expande Terapeuta, é babado, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, se você
ainda não está, você tem que parar tudo e mandar uma mensagem para a Dri, para poder se inscrever, para poder participar, porque é maravilhoso, né? E é, ai, não dá para me falar, gente. Vocês têm que ir lá ver, porque se eu só ficar aqui falando, aí a gente vai mudar o rumo da divulgação. Ó, para vocês terem ideia, cada encontro o povo sai de lá num monte de processo, porque a gente cavuca mesmo. A gente está no módulo agora falando sobre apometria. Então a gente está destrinchando ali os 7 corpos, as 13 leis, mas a gente já falou ali de muitas coisas, o que impede o terapeuta de vender, e a gente vai destrinchando. Exatamente, é isso mesmo. Então, mandem mensagem para a Adri, vão lá, vão se inscrever. Eu quero mais gente lá no Spam de Terapeuta, gente, para ficar de fofoquinha antes do gravado. A Elisa tá no Expand. A Elisa é maravilhosa. Bom, pro Em Busca da Prosperidade, por enquanto eu só estou com 2 horários disponíveis, segunda às 3 horas da tarde e sexta, 2 horas da tarde. Então, se você se interessou pelo Em Busca da Prosperidade, onde a gente vai olhar para essas crenças, para esses probleminhas pai e mãe, para essas situações dificultosas no corporativo que a gente passa, eu te indico Em Busca da Prosperidade. E é isso. Tem algum recado mais, Dri? É só tudo isso. Também trabalho com terapias sistêmicas, constelação, círculo. Então, se você quiser, principalmente focado para a questão de carreira, questão de negócio aí do terapeuta, né? A gente faz tudo, inventário, enfim, mas o meu trabalho é mais focado aí para essa questão da carreira, o negócio do terapeuta. Então, se bateu aí, pode entrar em contato comigo aí para a gente agendar uma constelação, um círculo da vida sobre o assunto. Show, perfeito. Então eu vou mencionar aqui a Adri, entrem lá no link, vão lá no direct dela, entre no meu direct também, se você se interessou no Em Busca pela Prosperidade. E é isso, foi um prazer estar aqui com você, Adri, foi um prazer receber essa galera aí que entrou e ficou assistindo. E para quem está no gravado, curtem, comentem, né? Mandem dúvidas, vamos espalhar aí pessoas mais prósperas. Obrigada, John. Beijo, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.